Hey galera, estamos aqui começando mais um episódio do ASMI, analisando sinopse de mangás dos inscritos. Meu nome é Jason Santos, eu sou ilustrador, quadrinista, autor aí de alguns mangás. E nesse quadro aqui a gente troca ideia e tenta aqui chegar a algumas conclusões e passar algumas dicas e conselhos com base nas ideias de mangás que são enviados por vocês lá no meu e-mail. Se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada aqui, dá uma conferida na descrição desse episódio para poder ver todo o processo para enviar a sua sinopse ela aparecer aqui, sabendo que pode ser que demore um pouco para ela ser lida, porque a gente tem uma fila bem grande de sinopses aqui para serem analisadas. Caso você não possa esperar todo esse tempo, você pode ser membro no canal do YouTube. Tem um botão aqui, se você está vendo esse episódio aqui em vídeo, tem um botão aqui, seja membro. A partir de R$3 por mês ali, você não só vai ter a sua sinopse analisada mais rápido, a primeira sinopse que a gente analisa aqui em todos os episódios é uma sinopse de membro, como também você vai ajudar a gente a continuar com esse trabalho aqui e me ajudar a continuar fazendo vídeo e produzindo aqui pro YouTube. Então agradeço muito a todo mundo que é membro aí. E pra quem não sabe, tá rolando um concurso de mangá, onde eu tô patrocinando esse concurso junto com a XP Pen. E, cara, se você não ficou sabendo ainda, eu já tô avisando aqui, entra no meu canal do YouTube que tem um vídeo falando sobre as regras, sobre todos esses detalhes. Já dei até dica de como trabalhar os temas ali, que são o critério principal de avaliação do concurso. Vale muito a pena, tenho certeza que você vai curtir e as premiações estão excelentes. Uma coisa que eu quero deixar aqui de aviso, né? Talvez alguns membros possam pensar em enviar a sinopse deles aqui para eu analisar, né? A sinopse do mangá que eles pretendem submeter ali para o concurso, para eu avaliar aqui. E eu quero pedir para vocês não fazerem isso por dois motivos. O primeiro é que seria injusto eu fazer uma análise aqui, né, de uma sinopse para o concurso, né? Porque daí essa pessoa teria já meio que a minha opinião ali e tal, então não seria algo justo nesse sentido. Claro, eu não tenho como impedir que alguém use no mangá do concurso uma ideia que eu já analisei ou que eu vou analisar aqui, mas se você está fazendo especificamente, enviando agora ali na área comunidade a sua ideia de um mangá, do mangá que você vai enviar para o concurso para eu analisar, peço que você não faça isso. E também o outro motivo é que a própria fila de sinopses de membros já está grande, então se você for esperar eu analisar o seu mangá para poder começar a fazer ele para o concurso, você não vai conseguir terminar ele a tempo. Então não faça isso. Use as habilidades, aproveita todos os vídeos, tem mais de 100 episódios aqui o quadro analisando sinopse de mangás. E nesses mais de 100 episódios a gente analisou todo tipo de história, então eu tenho certeza que as dicas que você procura, as dúvidas que você tem, estão respondidas nesses mais de 100 vídeos. Quem sabe pode ser nesse episódio aqui de hoje que a sua dúvida também vai ser tirada, porque um dos meus objetivos aqui com esse quadro é exatamente falar das histórias, né, que eu estou lendo, que eu estou analisando aqui, mas sempre de uma maneira mais ampla, que possa abranger qualquer outra pessoa que queira fazer histórias ali com, às vezes, os mesmos objetivos, às vezes algumas características em comum, etc, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis aí a destravar o seu mangá e colocar ele no mundo. Então chega de enrolação, vamos aqui para a nossa primeira sinopse. O nome dela é Kamigami to Onoma. Onoma, pelo que eu entendi. Ele falou entre deuses e reis. Eu não sei, eu conheço um pouco de japonês, mas não sou tão bom assim a ponto de conseguir traduzir aqui se realmente está escrito certo. Porque às vezes, assim, não tô criticando aqui o autor dessas sinopses, mas várias vezes a gente quer, por vontade de colocar em japonês, já que, né, os mangás vêm do Japão, etc, todo aquele negócio de querer fazer um mangá com mais cara de japonês, a gente só põe o nome ali no Google Translate e nem sempre o Google Translate ele consegue traduzir algumas expressões e coisas assim, porque ele sempre vai tentar traduzir meio que palavra a palavra, quase que ao pé da letra. Algumas línguas ele consegue traduzir com um pouco mais de facilidade por serem línguas mais faladas, mas o português e o japonês não são línguas tão faladas assim no mundo, são pouquíssimos países que falam essas línguas, inclusive o japonês é só o Japão no mundo inteiro, mais de 200 e tantos países, é só o Japão que fala, então se acaba tendo menos, como posso dizer, o Google acaba tendo menos pessoas corrigindo e fazendo aquele processo ali para treinar a inteligência artificial para conseguir traduzir de uma maneira mais precisa, né? Então tem sempre essa questão. Como eu disse, eu não tenho certeza se realmente está traduzido aqui
Tipo, se realmente Kamigami Toou no Ma significa entre deuses e reis. Mas ok, vamos lá. Aliás, é um nome bom em português. Só pra deixar aqui claro. Na era mitológica, após a titanomaquia e a guerra contra os deuses do leste, 3 reinos das divindades vencedoras, Olímpia, Atlântida e KMT, não sei se é para ser Kmit ou algo assim, Egito, dominam e oprimem os mortais. E Awari, que teve sua família morta por consequência da Guerra dos Deuses, treina por 100 anos com os rebeldes que procuram derrubar o Império dos Deuses. Chuto que ele também seja alguma espécie de criatura mística para viver 100 anos, treinar durante 100 anos. Né? Após várias tentativas de Iwari em se aproximar dos deuses culpados pela morte de sua família falharem, ele terá sua oportunidade de conhecer o Acarius, uma figura misteriosa que procura acabar com a tirania dos deuses através de métodos questionáveis, além de companheiros que participarão da 100ª Olimpíadas dos Deuses, onde o mortal vencedor recebe uma ambrósia e uma audiência com qualquer deus do Olimpo. Conseguirá Iwari, através do machado e a espada, se vingar das divindades, ou ser convencido pelos métodos de Acarius, e ambos darão fim ao domínio dos deuses? Ok, eu consigo entender. Eu acho que os personagens eles têm objetivos mais próximos do que o final da sinopse dá a entender, como se fossem coisas meio que opostas, né? Como se tipo assim, ou ele vai conseguir se vingar dos deuses ou ele vai ceder aos métodos do Acarius. Mas os métodos do Acarius são tipo, ok, controversos, porém o objetivo final é o mesmo. O caminho é que é diferente, né? E aqui, beleza, a gente poderia trabalhar exatamente essa questão do Iwari, e eu vou imaginar que já que a gente está tratando aqui de uma história que tem várias culturas ali envolvidas e os deuses dessas culturas, eu vou acreditar que tanto o Acarius, pelo jeito que está escrito aqui, só que não existe esse S, né? Igual o nosso S de plural, não existe isso no japonês, né? Seria Acarius com S-U no final. Que o Iwari e o Acarius são japoneses, são entidades japonesas que estão sendo dominadas por esses deuses gregos, né? Já que fala de Olimpo, etc. Pelo que eu entendi, é isso, 3 divindades vencedoras, Olímpia, Atlântida. Né, se bem que tem os deuses ali de Atlântida, eu não sei quais seriam os deuses de Atlântida, porque, se eu não me engano, a maior parte das lendas de Atlântida data da época da Grécia e tem uma conexão muito grande entre Grécia e Atlântida, de modo que... Tanto que eu acho que a Atlântida seria, tipo, em algumas vertentes seria o reino de Poseidon, outras vertentes ela teria sido punida por Poseidon. Então teria uma relação ali direta e aí o Egito já é outros 500. Mas beleza, eu imagino então que a gente teria que trabalhar essa questão de o nome ser em japonês, porque os personagens principais são japoneses e eles realmente são japoneses na história desse mundo aqui. Porque senão vai ficar muito estranho você meter um Iwari lá no meio da Grécia ou algo assim, né? Você tem que dar aquela contextualizada, principalmente quando a gente está tratando de um mundo que é mais parecido com o nosso, né? Se você está falando de Egito mesmo, você está falando de Grécia ou algo assim, a não ser que você dê aquela modificada drástica ali no mundo para falar, ok, tem referências a isso, mas não é o nosso mundo, então poderia funcionar, ter essa miscigenação cultural ali mais direta. Ou, novamente, é só tipo uma pessoa realmente tá ali, porque desde que os deuses dominaram esse mundo, o mundo tá mais misturado, então você tem ali, vivendo junto, realmente, os egípcios, gregos ali da Europa, de repente até povos nativos da América, e orientais, etc. Tudo ali nesse comboio vivendo junto. Acho que poderia funcionar também, sem você precisar dar essa contextualização ali de uma cultura, o Japão e tal. Mas eu achei interessante a ideia do lance do Japão como cultura e meio que a história se passar no nosso mundo, só que com essa questão dos deuses, poderes, criaturas místicas, etc. Porque o Acarius me parece como se ele fosse, não sei se isso seria um spoiler, um deus japonês, né? Depois poderia até revelar que Acarius é, na verdade, caramba, esqueci, eu tava com o nome... Amaterasu, por exemplo, que é um deus japonês. Ou outro que eu esqueci o nome agora também. Caraca, eu esqueci o nome dos deuses japoneses. Enfim, mas tá tudo Naruto. O nome das coisas lá do Sharingan é tudo nome de deus japonês. Enfim. E aí ele tá querendo derrubar os deuses para ele poder se erguer no lugar. E por isso os métodos dele são meio controversos, porque ele não se importa de verdade ali com o que talvez
o Iwari e o Yawari, eu tô falando Iwari o tempo inteiro, é Yawari, ele se importa, que é com a opressão, etc, né? Então, uma vez que esse deus não se importa com isso, assumindo que o Acario seria um deus, ele vai ter esses outros métodos. E sim, o Yawari pode, né, traçando a jornada da nossa história, o Yawari ele pode, a princípio, acreditar que aquela outra pessoa ali, que ele ainda não sabe que é um deus japonês, tem os mesmos objetivos que ele, então ele se alia e ele começa a ceder até que ele começa a perceber que esses métodos não são os que ele concorda, muitas vezes, e aí até ter o ponto realmente de ter uma cisão entre os dois ou algo do tipo, para no final ser revelado. Ou realmente ele simplesmente seguir como sendo um peão do Icarius até que chega no final, ele consegue derrubar um deus, por exemplo, e aí o Icarius se revela como um deus japonês e ele vai iniciar uma nova era de tirania que o Yawari vai ter que impedir. E aí entra aquele velho negócio que eu falo, que é o que a gente está querendo contar na nossa história. A ideia geral é o Icarius ser revelado como o grande inimigo, então a gente tem que trabalhar a história de modo que caminhe para isso, onde essa jogada ela vai ser um pouco mais direta. Ou a gente pode dividir em, por exemplo, 2 sagas. Mas vamos tentar organizar meu pensamento. Se a ideia da nossa história, eu sempre analiso como uma história um pouco mais curta, né? Vocês sabem disso, porque geralmente eu tendo a acreditar que os mangás que estão sendo enviados aqui para mim são ou o primeiro ou o segundo mangá que a pessoa está fazendo na vida. Então, como sempre é geralmente uma história ali mais inicial e tal, geralmente a pessoa precisa de um pouco mais de experiência, eu sempre analiso como uma história mais curta para torná-la mais palpável, ou seja, mais possível de ser realizada. Então vamos lá, numa história mais curta, eu já colocaria a história começando mais ou menos ali do início das Olimpíadas. Então eu começaria já com o Yawari vencendo, de repente, às vezes nem no começo das Olimpíadas, já na metade, ele já vencendo e tal, e aí ele talvez conhecendo o Acarius ou relembrando como ele conheceu o Acarius, etc, para mostrar e apresentar para o leitor que o Acarius meio que tá junto com o Yawari, eles têm objetivos em comum, mas o Acarius é mais uma espécie de mentor ou algo do tipo, e o Yawari, apesar de ter se juntado com ele por conta de objetivos em comum, ele tá meio que sendo ali liderado, seguindo as ordens, os comandos, as ideias do Acarius. Ok, a gente faz ele vencer rapidamente, porque o nosso foco não é mostrar as lutas, a gente pode mostrar uma ou outra luta só para dizer que é difícil e tal, só para o leitor ter um contexto ali dos poderes do Yawari, da dificuldade que é aquilo, etc. De repente para comparar os poderes com os poderes de um deus, enfim, para estabelecer as coisas. Sempre que a gente vai fazer qualquer coisa na história, ela tem algum objetivo por trás. Então, estou mostrando meu personagem lutando, enfrentando um outro cara. Aí você tem que perguntar, por quê? Por que como autor você acha importante mostrar isso para o leitor? Se a resposta for só porque é legal, aquela cena ela vai ficar parecendo que ela tá ali extra na história, por mais que ela possa ser legal, como eu disse, ela vai ficar como uma barriga na história, porque ela não é necessária para a trama acontecer. Então você pode fazer a cena por ser legal, só que ela tem que ter um outro objetivo por trás. Não tô querendo dizer para você excluir tudo aquilo que você acha legal da sua história, porque senão ia ser um saco fazer a sua história se tiver só cumprir tabela. Mas daí você junta o útil ao agradável. Então, é agradável fazer aquela cena porque ela é legal? É. O que eu posso mostrar com essa cena? Eu posso fazer o Yawari quase perder para que ele possa relembrar dos objetivos dele e vencer no final. Então, qual que é o objetivo aqui dessa cena? Mostrar que o Yawari, difícil falar esse nome, pode perder, ele pode ser derrotado, ele não é um protagonista invencível. E 2, ele mostrar ali o passado dele, mostrar as motivações dele, apresentar isso para quem está lendo. Você quer fazer uma outra cena? Eu quero fazer uma cena porque essa cena vai ser legal pra caramba e tal, e o Yawari vai derrotar o cara com um golpe só. O que você está querendo mostrar com essa cena? Mostrar que ele é muito forte e que aquilo ali de repente não é um desafio para ele. Então, tudo que você faz na sua história tem um objetivo como autor por trás para poder fazer aquilo. De repente tem uma cena de alguém que sai do negócio do torneio e tenta ir através de um deus, meio que quebrando ali as regras. E aí um deus vai lá e derrota esse cara, tipo, mata esse cara com um golpe. Novamente, você pode falar, eu quero fazer isso porque é legal, eu quero fazer o cara jogar um raio nele, o raio vai cair do céu assim e vai explodir o campo de batalha, e vai ter até que mudar o campo de batalha porque vai ser uma cena muito foda. Mas você está demonstrando com isso o poder de um deus. Se você tiver trabalhado aquele personagem, por exemplo, aparecer muito forte, vamos lá, a gente encaixa no contexto. Yawari enfrentou
um inimigo e se ferrou para derrotar esse inimigo. A gente mostra, de repente, esse outro cara que vai fugir ali, derrotando aquele mesmo cara que o protagonista se ferrou para derrotar com muita facilidade. Ou seja, de modo indireto, você estabeleceu que se o Iawari teve dificuldade para derrotar esse personagem e o outro cara teve facilidade, esse cara é muito mais forte que o Iawari. Se a gente faz esse cara aqui e se voltar contra o Deus e o Deus acabar com ele com um golpe, você estabelece que o Deus é então infinitamente mais forte que o Iawari, porque ele derrotou o cara que é mais forte que o Iawari com um golpe só. Entende? Então, tipo, como que a gente vai trabalhando as ideias e as mensagens que a gente vai passando pro leitor de acordo com o que a gente faz na história. Então, tudo que a gente vai adicionar aqui, ele tem que ter esse objetivo por trás. E aí, a gente segue, ele derrota, consegue alguma coisa com Deus e consegue destituir o Deus através de um plano ali mirabolante do Acarius. Então a gente já faria isso aí acontecer rápido, porque o nosso objetivo não é mostrar o Iawari lutando as batalhas, enfrentando um Deus, derrotando um Deus. Nosso objetivo é, o Acarius vai virar a casaca, vai mostrar quem ele é, e o verdadeiro conflito, a verdadeira batalha da história vai ser o Iawari contra o Acarius. Então a gente estabelece como que a gente vai fazer. A gente pode, se você quer realmente mostrar toda a dificuldade de enfrentar um Deus, todo o lance das Olimpíadas e algo assim, por exemplo, e ainda assim quer que o Acarius se revele no final, pra gente não ficar com a história que parece que, tipo, nossa, demorou tudo isso e agora a história regrediu e tal, a gente pode dividir ela, por exemplo, em duas histórias, dois arcos ou algo assim. Então o primeiro arco é realmente com as Olimpíadas, terminando com o objetivo realizado, e aí, por exemplo, com o Acarius se revelando, e aí a gente volta, né, pro um começo onde seria o Acarius agora se revelou, ele tá ali, entra a tirania, e a gente vai ter mais ou menos o mesmo processo da primeira parte, só que agora com o Iawari indo enfrentar o Acarius de alguma forma. A gente consegue dividir essa história em duas partes. Eu acho que ambas funcionam e ficam legais, principalmente com esse lance de virar casaca por conta das coisas que foram estabelecidas aqui. Eu foquei muito nisso, não é algo que está dito claramente ali, né, na sinopse, mas foi o que eu imaginei com base no que eu li aqui. O nome da nossa próxima sinopse é O Livro Perdido, Nação Fantasma. Eu tenho dúvida se esse é o nome de um filme do Missão Impossível. Não, acho que é Protocolo Fantasma. Mas tem um Nação alguma coisa. Caraca, pera aí. Vamos dar uma pesquisada aqui. Todos os filmes Missão Impossível. Vamos ver. Missão Impossível 2. Missão Impossível 3. Cadê? Não tá falando? Ah, é Protocolo Fantasma mesmo. Nação Secreta. Ah, aqui ó. O 4 é Protocolo Fantasma. E o 5. 5? É o Nação Secreta. Ok. Vamos lá. Nas terras isoladas de Fortland, um sacerdote reencontra seus conhecidos do tempo de colegial após retornar de um longo período longe do território. O grupo percebe como o tempo mudou todos eles, demonstrando seus comportamentos, divergências de pensamento e problemas pessoais que cada um passou a enfrentar depois de alcançarem a idade adulta. Paralelamente, Fortland é invadida por uma organização secreta chamada de O Departamento. O objetivo dos invasores é encontrar uma suposta mulher com dons de encantamento que seria capaz de localizar uma essência sobrenatural ou o portador da mesma. O grupo de jovens, então, já são adultos, né? O grupo de adultos, então, se vê diante de uma guerra secreta onde não só confrontarão o inimigo que atua nas sombras, como terão seus princípios e sonhos postos à prova diante da morte certa. Ok, eu achei que a continuidade da sinopse ela levou para um rumo que a primeira parte não necessariamente precisava. E aí a gente estende um pouco a história. Eu consigo imaginar um one shot que resumisse um pouco essa situação da invasão, tipo, sem ser todo esse negócio mais extenso e tal, onde a gente iria partir numa jornada. Eu consigo imaginar um one shot mais curto onde a gente focasse realmente em como os personagens mudaram e fosse como temática da história exatamente essa questão das mudanças que o tempo e a distância fazem. Então, personagens, por exemplo, que eram melhores amigos, agora eles já pensam completamente diferente um do outro e já não se dão mais tão bem quanto antes e tal. Eu acho que seria bem interessante acompanhar isso numa pegada meio It a coisa. Não sei se alguém aí já leu It, mas
a história ela se passa quando os personagens são crianças e depois quando eles são mais velhos. E existe essa brincadeira de mostrar como era a personalidade deles quando pequeno e como ficou quando foram mais velhos e tal. E como que isso afetou, como que aqueles acontecimentos do passado afetaram o futuro. E meio que você vai acompanhando mais ou menos eles enfrentando o mesmo problema, que é a coisa, nas duas idades, né? O livro ele vai traçando paralelamente, não é que nem o filme que você tem uma parte só focada nas crianças e depois o filme 2 que é focado só nos adultos. O livro ele vai intercalando, e aqui eu acho que daria pra fazer mais ou menos a mesma pegada na narrativa, de ir intercalando eles criança enfrentando alguma situação ali na escola e eles adultos agora meio que se reencontrando e aí tendo que lidar com essa nova situação. Então eu acho que poderia ser bem interessante. Novamente, eu acredito que não precisaria de uma história tão extensa pra gente ver isso. Aí a gente poderia trabalhar mais nos contrastes, mas obviamente, caso a ideia seja fazer uma história mais extensa, com uma jornada maior e tal, ainda dá pra abordar isso, não, uma coisa não elimina a outra, né? Ainda dá pra fazer essa questão de mostrar eles pequenos e tal, lidando com algumas situações, e aí voltar para eles adultos. Por exemplo, sei lá, no começo de cada capítulo a gente mostra eles pequenos em alguma situação, e aí resolve essa situação, sei lá, em 3, 4 páginas, por exemplo, e aí sempre volta e aí vai continuando a história. E aí, capítulo seguinte, você mostra eles pequenos fazendo alguma coisa de novo, para sempre trabalhar esse contraste. Mais interessante ainda é se você conseguir fazer uma espécie de ligação entre a situação que eles estão enfrentando quando criança com a situação que eles estão enfrentando quanto adulto. Então vamos supor que quando criança eles estão numa situação onde revela que um personagem era muito medroso, por exemplo. Esse personagem não conseguia fazer nada, os outros amigos conseguiam fazer várias coisas, aquele personagem não. E aí, na situação que a gente está encontrando com eles adultos nesse capítulo, é uma situação onde eles têm que fazer algo que é muito arriscado, muito perigoso, a ponto de que eles decidem desistir ou deixar quieto, e aquele personagem que era mais medroso, ele consegue fazer, porque exatamente por ele ser medroso e ter passado por isso, ele cresceu tentando enfrentar, com esse desejo de enfrentar o medo dele, a ponto de que ele se tornou alguém mais corajoso ou algo assim. Ou até, né, você pode caminhar para um lance de que, nossa, ele não trabalhou o medo dele até hoje, agora ele vai ter que enfrentar esse medo. Ou algo assim, sabe? Você trazer uma rima entre a situação que a gente está mostrando no passado, já que o foco da história como temática é exatamente a diferença que o tempo, a distância fez nos personagens, né? Então mostrar como cada um mudou e aí você ir trabalhando isso capítulo a capítulo até eles resolverem ali a situação. Como eu disse, dá pra fazer uma história menor, mais enxuta ali e contar a mesma história, mas caso seja do interesse de realmente, não, tem várias coisas que eu quero fazer, que eu quero abordar e tudo mais, que precisa de mais tempo, fazer uma minissérie ou algo assim, ou uma série, eu acredito que dá pra fazer da mesma forma e acho que seria muito legal, cara. Eu gosto de ver esse tipo de temática trabalhada. It é um livro maravilhoso, recomendo aí pra qualquer um. Não precisa necessariamente ser alguém que gosta de livro de terror ou algo assim, mas pô, é um livro excelente. São 1000 páginas, então mostra muito bem que dá exatamente pra fazer uma história mais longa, mais extensa, com essa mesma premissa. Mas sobretudo pro autor aqui dessa história, assim, ler It, ou pelo menos, sei lá, assistir os filmes que seja, apesar de que eu acho que ler ia ter um impacto maior por causa dessa questão de ser intercalado, né? Alguém um dia poderia fazer isso com os filmes. É que daí ia virar um filme de 4 horas, tipo Snyder Cut. Mas pegar os 2 filmes do It e tentar intercalando as cenas e ver como é que se deixar um pouco mais parecido com o livro. Acho que seria interessante de ver. Próxima sinopse. Essa aqui aparece... Ah não, o nome dela é Doragon? Acho que deve ser. Enfim. Em um mundo irreal ao nosso, mas que eu quero dizer diferente do nosso, retratado brevemente no Extremo Oriente, a evolução ainda é algo que está recorrendo, deve ser ocorrendo, sendo a mais recente a dominação de espírito, tá? O que torna o usuário de tal modo absorver... O que torna o usuário de tal modo absorver expor... Eu imagino que seja absorver e expor seu espírito. Ele pode absorver seu espírito, não faz com diversos modos. E variantes como tais pessoas começaram a ser nomeadas de Deathlockers ou Unlockers. Ok. Certo. O autor aqui
Ele pediu desculpas pela sinopse ter ficado grande. Eu acho engraçado que sempre quando a pessoa envia uma sinopse curta, ela acha que enviou grande. Em compensação, tem a galera que envia a planilha de Excel pra eu ler aqui. Enfim, basicamente aqui a gente tem aquela velha questão, né? De que a gente tem um conceito. Isso aqui é um conceito do mundo, não é a história em si ainda. Tanto que a gente ainda não tem informação de protagonista. Dá pra se imaginar algumas coisas com base nisso. Mas eu sempre falo, isso aqui é um pedaço, é uma etapa da criação na hora que a gente está imaginando nossa história e tal, querendo começar a dar forma às coisas, né? Eu sempre falo que as etapas para a criação de um mangá são: você tem suas ideias, você anota essas ideias, aí você vai percebendo quais ideias que encaixam e quais são aquelas que você acha legal, mas que na verdade não tem necessidade de estar naquela história. Então você está contando uma história aqui e você fala, pô, mas eu tive uma ideia de um exército com robô. Aí você fala, pô, será que encaixa exército com robô aqui? Acho que não. Então, de repente, eu faço uma outra história onde vai ter o tal do exército com robô. Ou você vê onde que eu posso encaixar esse exército com robô, encaixa aqui e tal. E aí, aquele negócio que eu falei na sinopse anterior. Na sinopse anterior ou foi na... Acho que foi na antes. Enfim, mas que eu falei aqui nesse episódio ainda. Sobre cada coisa que a gente põe na história. A gente não tem só o objetivo final ali de, pô, quero fazer uma cena legal com isso. Mas também o objetivo de o que eu vou passar pro leitor com isso. Qual a informação que eu estou passando para o leitor, como que isso aqui ajuda a construir o castelo de cartas que é a nossa história, né? Então, você vai pôr o exército de robôs de verdade? O que esse exército está comunicando? Qual é a ideia? O que isso compõe ali para a história que está querendo contar? E aí, isso aqui, né? O que está escrito nessa sinopse, para mim é uma dessas ideias. É uma das ideias que está ali. A gente tem um mundo que é diferente do nosso, e você tem pessoas ali no Extremo Oriente que aprenderam a dominar o espírito e eles são chamados de Deathlockers. Ok, a partir daí a gente tem mais uma conjunção de ideias que a gente vai pôr, vai tentar organizar ali, tipo, beleza, essas ideias aqui vão ir para essa história X, para Doragon, por exemplo. E aí agora, tendo essas ideias anotadas, eu preciso colocar isso aqui numa ordem. Então, qual que vai ser a ordem? Ah, ok, primeiro eu vou começar explicando o que são os Deathlockers. Aí beleza, você vai fazendo. Eu imaginei uma cena de perseguição de um Deathlocker sendo perseguido por um espírito, sei lá, alguma coisa assim. Você fala, pô, esse Deathlocker vai ser o protagonista? Não, porque o protagonista no começo ainda não vai ser um Deathlocker. Então, ou eu posso jogar essa cena lá pra frente, ou eu posso usar ela no início para apresentar o que é um Deathlocker. Então, eu vou mostrando esse Deathlocker fugindo ali, enfrentando o espírito, um genérico tal, ele não precisa ser um personagem importante para a história, e eu vou fazendo a narração para que não seja só tipo uma narração com alguns cenários, algumas coisas assim passando, deixar algo um pouco mais dinâmico para o leitor já entrar dentro da história logo de cara. Então, beleza, encaixei essa cena junto com a sinopse da história, com a introdução. Aí, ok, vamos pro protagonista. E aí você vai encaixando as suas ideias numa ordem cronológica de quando que elas vão acontecer, mais ou menos, ou do que precisa acontecer antes para que aquilo aconteça. Muita gente fala, é fácil imaginar o final da história, difícil é imaginar o meio. O meio da história você está imaginando o tempo inteiro. O tempo inteiro vem cenas na sua cabeça de coisas que você quer colocar na sua história. E muitas vezes essas cenas não estão necessariamente no começo, nem no final, elas estão no meio. O que você precisa fazer é juntar uma ideia a outra para que essas cenas façam sentido e aí elas caminhem para aquele final. Então é por isso que eu sempre falo sobre você meio que fazer esse quebra-cabeça inicial, de pegar as ideias que você tem e tentar encaixar elas mais ou menos numa ordem ali. Claro, a princípio você não vai ter necessariamente certinho, tipo, não. E essa ideia ela tem que acontecer ali depois, ali no segundo pro terceiro ato da história. Às vezes ela pode depois ir pro primeiro. Mas você tentando encaixar ela em algum lugar, você vai pensar, tipo, tá, para que isso aqui possa acontecer, eu preciso fazer isso aqui antes. E aí você, beleza, já teve uma nova ideia, uma nova pecinha de quebra-cabeça que você criou para encaixar antes daquela. E agora aquela ali já são duas pecinhas que meio que estão juntas. Aí você fala, tá, mas depois disso eu queria que acontecesse não sei o que. Mas a cena que eu imaginei ali que poderia vir depois, tipo, isso aqui já tá muito perto do final. Não, vou precisar de mais espaço. Aí você vai mover isso aí para cima, mais para perto do começo, por exemplo. Aí se você moveu para perto do começo, você vai criar um novo problema, que é, se eu coloquei essa cena aqui perto do começo, mas o começo ainda estou apresentando o personagem, então eu precisaria talvez de um quê? De uma passagem de tempo, ou de alguma coisa. E aí você vai. Criar uma história, o ato de construir uma história é você ficar se questionando o tempo inteiro das suas próprias decisões. Então, tipo, eu tive uma ideia de um cara que ele tá, tipo, uma ponte tá desabando, e aí ele tá correndo enquanto a ponte desaba. Ok, cena da hora, cena maneira. O que a gente precisa para construir essa cena? É o autor conversando com você aí, né? Sua segunda personalidade
a personalidade de leitor. Imagina que tem duas personalidades, a de autor e a de leitor. O autor tem uma ideia e o leitor vem e pergunta, tá, mas por que a ponte caiu? Aí você tem que criar. Ah, a ponte caiu porque o exército de robô lá explodiu a ponte. Legal, por que ele estava na ponte? Ah, ele estava na ponte porque antes da invasão falaram para ele ir lá numa torre, né? E ele ia através dessa torre conseguir arremessar, sei lá, uma magia ali no exército de robô. Legal, então o exército de robô explodiu a ponte e tudo mais que ele estava indo lá. E aí, beleza, já conseguiu criar uma cena. Tem um exército de robô invadindo. Lá naquela torre tem uma magia que a gente vai conseguir destruir uns robôs. A ponte cai. O que acontece depois que a ponte caiu? Por que esse personagem está descendo correndo? Porque a magia, quando a ponte caiu, ela caiu junto. Então ela está lá embaixo. E aí ele vai correndo. E aí quando ele chega lá embaixo, ele pega essa magia. E aí, ou de repente essa magia está na mão de um vilão. Agora ele tem que enfrentar aquele vilão para conseguir pegar aquela magia. E não pode deixar que o vilão use ela. Já fizemos toda uma sequência aqui só com aquela ideia inicial. Pô, um personagem correndo numa ponte caindo. Sabe? E é mais ou menos assim que você vai montando essa história. Se você tem um espaço mais curto de tempo para fazer isso, de páginas e tudo mais fazer isso, você já vai fazer de repente, o cara que pegou aquela magia é o vilão final. Ele já tá ali, é o líder do exército que conseguiu pegar. E aí o protagonista vai ter que enfrentar o líder do exército sozinho e lutar por aquela magia ali, por exemplo. Ou você coloca isso mais perto do começo. E aí se é mais perto do começo, não dá tempo de fazer o personagem se alistar no exército, entrar tudo mais, porque ele já recebe uma ordem dessa importância ali. Então você já começa com ele já sendo, sei lá, o pupilo do mestre, para que o mestre confie nele o suficiente para ir pegar uma magia que pode acabar com um exército de robô, sabe? E aí você vai para cada coisa que você imagina e essas coisas geram um problema. E aí ao resolver esse problema, você tem que imaginar uma nova coisa e isso vai construindo o seu quebra-cabeça, que é a sua história. E para nossa última sinopse, o nome dele é Artefatos de Necro. Eu mudaria para algo tipo necro-artefatos, porque artefatos de necro fica um pouco estranho, fica parecendo que está cortado, porque seria artefatos de necromante ou artefatos de necromancia, ou necro teria que ser o nome de um personagem, mas fica meio parado ali. Aí você coloca necro-artefatos, o necro vira meio que um prefixo de artefatos, e aí eu acho que fica um nome. Você pode até colocar tudo junto, necro-artefatos. E aí fica tipo como se fosse um título só, uma palavra só. Acho que combina mais. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Em 2035, após presenciar a morte de sua mãe, eu acho que é Hyla, ou Rayla. Eu vou ler Hyla, mas enfim. Rayla procura uma maneira de salvar a espécie humana de sua própria ruína. Tá. Ela encontra a antiga lenda dos artefatos de Necro. Aí, beleza, então realmente pode ser necro-artefatos. 5 artefatos mágicos poderiam salvar ou destruir. Em uma de suas pesquisas, ela acaba se metendo em uma encrenca e é salva por Hawn, um caçador de tesouros famoso. Hyla o convence a deixá-la participar da tripulação do velho navio voador. O que ela não conta é que uma organização do governo também está atrás desses artefatos e questionará se a humanidade vale a pena ser salva. Aí a autora deixa aqui claro que seriam 5 volumes mais ou menos, cada um focado em um artefato, e cada volume será uma história meio que fechada. Legal, gostei da ideia de, tipo, beleza, cada volume focado em um artefato e cada um uma história fechada. É que a própria premissa, mais ou menos, dá a entender que você precisa dos 5 artefatos para poder salvar o mundo, para poder fazer esse grande tchan. E aí cada volume não ficaria tão bem fechado assim. Ficaria mais parecendo aquele filme que tem um continua mais direto. Qual seria uma forma de burlar isso? Por que acontece? Vamos lá. Deixa eu explicar por que eu estou falando isso, senão vai ficar muito confusa a ideia. Quando a gente faz um volume fechado, a ideia é 2 coisas. Da parte do leitor, é que ele consiga completar aquela história e ficar satisfeito com o que ele leu ali, sem necessariamente ver uma continuação. E da parte do autor, é o autor também poder estar satisfeito fechando aquela história e de repente partir para outra ideia ou algo assim, sem ter a obrigação de fazer uma continuação. Que é exatamente o lance da série. Quando você tem uma série, você tem uma hora que termina ali do nada e a pessoa precisa ler a continuação para continuar a história. E o autor precisa fazer a continuação para continuar a história. Existe uma obrigação, tanto por parte do leitor quanto por parte do autor, de continuar aquela história. Quando a gente faz uma história fechada, não existe essa obrigatoriedade. Existe a possibilidade, se você deixou pontas soltas ali, algumas que não interferem no fechamento daquela história, né? Não é uma ponta solta que você fala, caraca, isso ficou bizarro. É aquela ponta solta que, tipo assim, aquela curiosidade, aquela dúvida
que pode fazer uma continuação, exatamente no caso como eu faço com o Makai Meio, né? Talvez a autora pode até de repente já ter visto outras análises onde eu falo sobre isso e foi assim que ela decidiu esse tipo de coisa. Mas, quando a gente apresenta aqui na história que ela precisa de 5 artefatos para poder salvar o mundo e no volume 1 ela só consegue 1, você automaticamente entende que precisaria de um volume 2 para ela conseguir os outros. E aí no volume 2 ela só consegue o 2. Então assim, exige a obrigatoriedade, tal qual uma série, de o leitor continuar para ver a história completa e de o autor continuar para fazer a história completa. Aí novamente, o que a gente poderia fazer aqui seria a Hyla, ela não saber que existem 5 artefatos, por exemplo, né? Ela só saber de um no começo da história, vamos supor. Então vamos lá, ela sabe de um, e aí ela vai atrás desse um, tem tudo aqui que a gente viu e tal, padrão, ela teve a morte da mãe. Aliás, isso é um ponto que eu queria dizer. Eu acho que a morte da mãe tem que estar diretamente relacionada com essa tal ruína. Vamos supor que a ruína seja uma doença que é causada por espíritos ou algo do tipo. Então, por isso que ela precisaria desses necroartefatos. Eu já mudei o nome aqui do negócio. Enfim, por isso que ela precisaria desses necroartefatos para salvar outras pessoas, e por isso que a morte da mãe tem relação direta com esse objetivo. Porque como está apresentado aqui, não parece ter uma relação direta. Fala, ela presenciou a morte da mãe e agora ela quer salvar a espécie humana da própria ruína. Não pareceu assim, tipo, tá, faz sentido. Sabe? Não consegui ver a ponte entre esses dois eventos. Então eu conectaria esses dois eventos de alguma forma. A ruína da humanidade ser exatamente o que matou a mãe dela. Para que ela possa traçar essa ponte, né? A Hyla, ela traça esse paralelo e fala, ok, eu não quero que ninguém mais sofra o que minha mãe sofreu, ou que ninguém mais sofra o que eu sofri vendo o que aconteceu com minha mãe. Vamos supor que é uma praga zumbi, por exemplo, a mãe dela virou uma zumbi. Então ela quer impedir que outras pessoas virem zumbi, porque ela não quer ninguém tenha o destino da mãe dela e sofra o que ela está sofrendo com esse lance. Então beleza. E aí ela vai atrás do necroartefato, que é algo que ela descobriu ali que existe ou algo assim. Claro que aí se a gente falar que é só um, não daria para colocar o nome da história necroartefatos, poderia ser só necroartefato. Mas daí beleza. E pode ter 5 mesmo assim, mas ela só sabe da existência de um e ela vai atrás desse um. E aí esse um, por exemplo, pode ser o que resolve o problema em uma determinada localização. Ou não. Ou vamos supor que, pra gente fazer uma história fechada, eu tô focando aqui no lance da história fechada, mas dando essa margem pra gente fazer 5 volumes. Ela vai atrás desse artefato, essa é boa parte da jornada dela, só que aí ela tem aprendizados ao longo dessa jornada também que vão, né, fazendo ela evoluir como caçadora, etc, de habilidade, enfim, padrão. E aí quando chega no final e ela vai resolver ali o problema, que não vai ser ainda o problema da humanidade, mas talvez um problema mais local, de uma vila, por exemplo, onde ela estava ali ou algo assim, que está começando a ter esse lance de zumbis, enfim, quando eu falar aqui de zumbi, você troque para a praga que é o objetivo da história ser resolvida. Ela chega com o artefato e o artefato acaba não resolvendo a situação. Só que ela aprendeu coisas ao longo da jornada, para fazer toda a jornada ser justificada e não ficar parecendo que não serviu para nada aquilo que a gente leu. Ela aprendeu coisas que ela consegue resolver aquela situação, e aí no final ela descobre que aquele artefato é parte de outros artefatos e ela precisa dos outros para, por exemplo, resolver o problema. E aí a gente tem esse gancho, a gente completou a história, ela resolveu o problema que foi estabelecido ali naquela história, com um gancho de que, ok, a gente precisa dos outros artefatos para poder resolver isso numa escala maior. E aí, certo, a gente vai para o segundo volume. E aí no segundo volume já fica um pouco mais difícil a gente ter essa questão de fazer uma história fechada, porque a gente já teria, por exemplo, a noção de que precisa de 5 artefatos. Uma coisa que daria para fazer é cada situação ser resolvida com um artefato específico, de modo que no começo do volume a gente é apresentado para uma situação que precisa de um artefato para resolver. Ela vai atrás do artefato, resolve a situação. O problema disso é às vezes a história ficar muito repetitiva, né? A gente ter 4 volumes onde é a mesma coisa, ela precisa ir atrás de um artefato e o artefato vai resolver a situação. Por isso que é interessante intercalar entre em um ela já tem um artefato desde o começo, mas o artefato não serve para aquilo, e aí ela tem que resolver a situação de outra forma. Em outro, o artefato realmente resolve a situação, sei lá, no primeiro, por exemplo. E aí no segundo, vamos supor que no primeiro ela resolve a situação com o artefato. No segundo, ela acha o artefato no começo, mas ele não resolve a situação, e aí no final tem esse gancho de que precisa de 5, na verdade. Aí no terceiro a gente cria uma nova situação. No quarto, a gente escala para um novo problema, para que no quinto ela já comece, por exemplo, com os 5 artefatos e seja a treta para resolver a situação como um todo.
fechando a história completa. Então, o que eu faria é, não necessariamente a gente fazer um volume para cada artefato num modelo certinho, porque poderia ficar realmente muito, muito repetitivo, né? De ser a mesma jornada, tipo, temos um problema, vamos atrás de um artefato, chega no final, o artefato resolve o problema. Aí no segundo, mesma coisa, no terceiro, mesma coisa, no quarto, mesma coisa, no quinto, mesma coisa, só que com 5 juntos, sabe? Para a história ficar fechada. A gente pode fazer 5 volumes de uma série, onde ela vai indo atrás dos artefatos e vai resolvendo situações, e aí talvez não ficaria tão repetitivo, sendo assim, mas daí eu diria para também não fazer esse negócio certinho de cada volume ela consegue ir exatamente um artefato. Ou pode ser, mas tem que variar muito o método de obtenção daquele artefato e as situações que ela vai enfrentar no meio do caminho e a temática também, para não ficar repetitivo. Acho que deu para entender que a minha questão aqui é como ficaria repetitivo e interessante essa obtenção dos artefatos. Para ser uma história fechada, eu adicionaria os artefatos como direto relacionado a algum problema que ela vai resolver, e esse problema pode ter a ver com a ruína, e ele pode ir se adentrando na ruína. Então, primeiro, o problema que ela vai resolver é realmente como proteger uma vila dos zumbis, da ruína. No segundo, como impedir a ruína de chegar até um determinado lugar. No terceiro, descobrir a origem da ruína, vamos supor, e aí chegar mais perto disso, e aí descobre. No quarto, realmente perceber que aqueles artefatos, eles são... Vamos supor que ela não ficou com os artefatos, porque ela só descobre no quarto volume que todos aqueles artefatos precisam ser usados para poder, de repente, abrir uma porta para, sei lá, acabar com a ruína, ou algo assim. Ou para realmente chegar até, sei lá, um cadáver de um deus que está gerando essa ruína. É meio parecido com a história de Dragon Age, isso. Se eu não me engano, tem todo um bagulho assim, e eles chamam de ruína também, no Dragon Age. E aí, só no quarto volume que ela descobre isso. E aí, o quinto, por exemplo, é ela indo de volta até todos os lugares que ela foi para pegar o artefato. E aí vai ter alguns que vão se sentir gratos e vão entregar o artefato de bom grado. Vão ter outros que vão achar que não, eu te contratei para conseguir esse artefato, então ele é meu, você não tem direito, e ela vai ter que roubar. Vão ter outros que, sei lá, vão considerar aquele artefato como um bem sagrado, e aí por isso não vão querer entregar. E aí ela vai ter que fazer todo um lance ali para poder pegar o artefato, enfim. Aí ao longo do quinto, esse vai ser a jornada para ela, ou ao longo do quarto, pode ser, por exemplo. E aí não seria um artefato por volume, né? Porque, enfim, gente já teria que estar com esses 5 estabelecidos para que ela pudesse pegar todos eles e aí conseguir levar e resolver o problema. Enfim, eu tive várias ideias aqui, né? Mas eu acho que isso até ajuda a mostrar mais ou menos como que é esse processo de criação e de estabelecimento dos acontecimentos e tal, que qual é a história como um todo que eu quero contar, agora como que eu posso dividir ela em 5 volumes, e aí qual é a situação, o problema que eu vou ter em cada um desses volumes para que eles sejam realmente fechados e que o leitor não sinta essa obrigação de preciso ler o próximo para completar a história e para entender a história, e que a autora também não tenha muito essa obrigação. É o que eu falo. Makai, se eu tivesse parado no 1 e não tivesse feito a continuação, se a Conrad não tivesse falado eu quero uma continuação dessa história aqui, a pessoa pode ler, fechar, acabou e nunca mais ler nada de Makai e tá perfeito. A questão essa história aqui, se a gente pegar aqui e parar no 3, vai dar certo? Vai ficar como tipo assim, ok, a história tá fechada, tá bem? Ou vai ficar aquela sensação de tipo, série cancelada, sabe? Que tipo, pô, tinha mais coisa pra acontecer, mas não aconteceu porque foi cancelado. Exatamente isso que a gente tenta evitar quando a gente faz uma história fechada. Eu sei que o objetivo de qualquer autor é fazer sua história até o final, mas é aquilo que eu digo, né? Nem sempre a gente consegue por conta de circunstâncias da vida, e esse modelo de fazer volumes fechados, ele é interessante exatamente porque ele compreende essas circunstâncias. Se, apesar de você não querer largar aquela história na metade, você acabar tendo que largar por conta de, sei lá, você arranjou um outro emprego em outro país e agora você não tem tempo mais para se dedicar para o seu mangá, você vai ter que largar ele na metade. O seu leitor vai ficar carente da continuação, ou ele vai ter aquilo como encerrado e vai ficar tudo bem, e você ainda vai ter uma história, tipo, essa história aqui, ela tá contada aí, do começo até o final. Porque o final é assim, não é aquele final ali apoteótico que junta tudo e completa tudo, mas ainda assim é um final legal. Esse aqui eu acho que é o maior objetivo. Ou, novamente, a gente sempre tem a opção de, não, vou só fazer uma série mesmo contínua, 5 volumes para fechar. Não é que isso seja algo ruim, mas cada coisa atende a um propósito, e é interessante você saber qual o seu propósito para poder decidir o melhor caminho
a seguir com a sua história. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que viu esse episódio até aqui. Deixa aqui nos comentários, eu cheguei até aqui, porque eu gosto de ver quem que ouviu ou assistiu aí o episódio inteiro. Deixa seu like aqui e a sua avaliação também para dar aquela força e ajudar a plataforma a recomendar para novas pessoas e a gente expandir aqui a nossa rede, o nosso conteúdo para ajudar mais pessoas que têm vontade de fazer mangá e às vezes não descobriram que existe um canal no YouTube aqui, um podcast que fala só sobre criação de mangá, cara. Pô, eu faço isso aqui porque quando eu comecei a fazer mangá eu queria muito que existisse algo desse tipo e não tinha. Eu tive que aprender na raça, errando pra caramba. E aí eu falei, pô, já teve algumas coisas que eu aprendi. Acho que eu posso compartilhar com a galera isso. E eu espero que eu esteja te ajudando aí a fazer o seu próprio mangá. E eu vejo você semana que vem. Falou!